2015, Belém, Pará. Aquele ano marcaria para sempre a literatura criminal paraense. Renata Cardim, que tinha acabado de se casar com o primeiro namorado, teria morrido durante uma madrugada. No começo, tudo indicava uma morte natural, mas depois, a polícia descobriu se tratar, na verdade, de um feminicídio. Continue assistindo a segunda e última parte da entrevista que fiz com a tia de Renata. 5 da manhã, o gerente da minha irmã, o gerente da distribuidora de medicamentos, né, liga para mim. A Renata morreu. Eu acordei assim, como? E a Socorro tá desmaiando. Aí eu digo, e ela morreu de quê? Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Aí, a gente não sabe. Aí, já comecei a desconfiar. Estão dizendo aí que ele matou ela. Eu já vim com isso na mente. Não. Como é que morre do nada? A pessoa, do nada, me dá uma ligação 5 horas da manhã, que a Renata passou o quê? 7 meses, né, casada, né? De outubro. Aí eu vim, cheguei umas 6 ou 7 da noite em Belém, por conta do trânsito, e eu fiquei até 9 horas da manhã, ainda fiquei em Imperatriz sem saber, sem raciocinar, e a gente pegou o carro, o meu sobrinho lá de Imperatriz, e a gente veio pro velório. Aí o pai não veio, porque o pai não aguentou. A notícia foi um baque muito forte, e o meu pai disse, não vou aguentar ver ela no caixão, não. Aí ele não veio, aí veio só eu, uma outra irmã minha, meu sobrinho. Eu acho que mais outros sobrinhos só, do Maranhão, que veio. E o Hélio estava ali. Tava, no velório todo o tempo, nada. Ele passava por mim com a cara ruim mesmo, tipo assim, olhava com a cara ruim. E eu todo o tempo, como eu disse no vídeo, no desconfiômetro, né? Eu inventei essa palavra aí, desconfiômetro. Desconfiada todo o tempo. E de que ela morreu? Aí, será que foi Aí o pessoal, não sei, eu acho que foi do coração. E eu socorri o óbito porque, na época, hoje eu estou aposentada, né? Eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a Imperatriz, né? No fórum. Você é Aí, advogada também? não era técnica judiciária, mas eu me aposentei exatamente por invalidez, devido a essa situação toda, eu não aguentei, né? Não aguentei a pressão. Aí, cadê? Socorro, eu preciso da certidão de óbito para justificar a minha falta aqui no fórum. E cobrando, e o meu sobrinho que veio também da Marinha, que ele trabalhava, o meu sobrinho, primo da Renata, da Marinha, precisava da certidão de óbito para justificar na Marinha também que a gente tinha se ausentado, e nada, e 12 dias após é que ele veio tirar, na minha concepção, esperando o corpo da Renata secar. E aí, mas ali no velório você chegou, você deu os pêsames para ele, você deu um abraço, você conversou? Eu tava com ódio dele, eu dar pêsame para quem? Não, mas em princípio você não tinha uma ideia de que ele poderia ter matado sua sobrinha. Em princípio, Não, eu você tinha já essa tinha ideia. essa sensação? Eu já vim com ela na mente. Ele matou ela na minha mente. Ele matou ela só na minha mente, né? Sim. Então eu nem falei com ele, não. Ele passava por mim, eu olhava assim, e o Danilo dizia, o Danilo também, coitado, estava dizendo, tia, não tem como, tia. E aí, e ele, eu ficava prestando atenção nele, ele lá do lado de fora sorrindo com os amigos, enquanto minha irmã desmaiando, meu sobrinho desmaiando. A minha família toda em choque, né? Os que vieram foram 5 pessoas de Imperatriz, e ele lá conversando de futebol. E eu prestando, e sorrindo, e aí depois voltava a cara normal quando ia lá para perto do caixão, e eu olhando assim para ele, né? Vi 2 roxinhos na mão dela, aí ele se espantou assim, eu digo, o que é esses roxos na mão dela aqui?
Aí ele, não, isso aí foi o formal que foi botar. A única conversa que eu tive com ele foi só essa. E sua irmã? Não, ela estava desmaiando todo o tempo, doparam ela. Se bem que eu também estava dopada, porque eu já tomo remédio controlado, eu já estava dopada. Mas, só que ela não toma e ela estava. O pessoal, acho que deram uma dosagem meia forte, que ela estava, assim, não dizia coisa com coisa, não dizia coisa com coisa. Sua irmã desmaiando, você desconfiada, a Renata vai ser enterrada. Por enquanto, não existe um crime. Que momento que vocês passam ou como passa a ser um crime? Na verdade, a minha irmã estava todo o tempo desconfiada. Ela, depois ela disse, ligou para mim, Imperatriz, que eu disse, peça exumação do corpo da Renata, socorro. Aí ela esperou, para poder pedir exumação tem que ter o laudo. E o IML, o óbito veio 12 dias após e o laudo veio 34 dias após. A minha irmã todo dia ia no IML de Belém e cobrava o laudo e nada. Aí até que no dia 30 ela se abancou lá no IML de Belém e disse que só sairia com laudo. E o médico chegou 9 horas da manhã e 3 da tarde. Enfim, saiu esse laudo dessa causa-morte que deu aneurisma da aorta abdominal. Ainda deu o diâmetro 4,5 por 5,5, assim, pegar a régua assim, o diâmetro 4,5 cm por 5,5 de diâmetro. E no laudo ainda disse que foi retirado fragmentos dos órgãos dela para contraprova e que poderia ser requerida a qualquer tempo. Está no laudo. Isso que eu estou narrando está no laudo. O que não foi verdade, porque no dia que da exumação dela, foi o Ministério Público cobrou esses órgãos. Não, não era bem isso que ele quis dizer, o médico. E, e, e como é que ele mediu o tamanho? Se na exumação havia aorta, eu vi as fotos e os vídeos da exumação do corpo da Renata, a aorta estava intacta, em toda a extensão, né? Eu vi. Aí, ainda, se no IML de Belém nem aparelho para medir, parece que não tinha na época, acho que não tinha esse aparelho para medir essa precisão desse 4,5 cm, um, é tipo um saco grande assim, desse aneurisma da aorta abdominal. A E Renata tinha algum problema de saúde? não, saudável, saudável. E como disse que foi retirado os fragmentos do órgão dela, quando abriram ela estava tudo no lugar. Eu ainda falta a vesícula, porque eu retirei. Mas ela nada, tudo no lugar. O E que que... como, Fala, e como? e como é uma doença que minha sobrinha que é médica, a irmã da Renata é médica, né, a Gabriela. E me explicou, é uma doença macroscópica. Na hora que abrisse ela estava todo o sangue derramado, você não viria, né? Não, ia ver a aorta estava intacta. Então, estaria todo o sangue derramado. Então, não é uma doença, é uma doença que é visível, não precisa investigação, assim. Na hora que abriu ela, que viu que a veia aorta estava intacta. E é uma doença macroscópica. Não, Não, se ela teria explodido, vamos dizer assim, porque é um é, aneurisma a veia teria manchado todos os todo órgãos ela ali, dela. tá? E os órgãos estavam intactos e era para estar faltando fragmentos dos órgãos dela. Não estava tudo inteiro, pulmão, coração, não tinha nada tirado fatia, que nem disse o doutor Abraão Lincoln, que fez a perícia da Daniela Pérez, que veio exumar a Renata, um dos médicos, né? Ele disse que ele deu simplesmente um show no dia que ele veio mostrando no telão pro promotor, para a juíza, para os advogados, para os médicos mesmo do IML, mostrando no telão como é que estava o corpo da Renata, e até disse que tinha que faltar um fragmento bem considerável de cada órgão dela, já que o laudo diz que teria retirado fragmentos, e não estava, né? Então, assim, foi descoberto a questão do que ela não tinha um aneurisma, tanto que o laudo foi passando de O instância em instância. o aneurisma seria ter uma morte natural, em princípio. É, a morte natural. Teria tido uma coisa. Eu sei que a sua irmã estava desmaiando, que o seu sobrinho devia estar mal, que devia estar todo mundo angustiado. Foi uma morte inesperada, numa madrugada. Mas você vai acordar no dia seguinte e você vai parar para pensar melhor. O que que o Hélio falou para sua irmã, por exemplo? Acredito que sua irmã tenha conversado com o genro dela, falou assim, o que aconteceu? O que que ele contava para ela? O que que ele conta da morte da Renata?
Ele disse para ela que ela estava com ronco, não sei o quê, jogou água. Aí ele disse que, isso aqui foi o último Danone que ela tomou, ela tomou aqui. Aí ele, na madrugada, ao invés dele ligar pro SAMU, né? Pode chamar SAMU? Ou para Pode. ambulância, Não, pode ou falar para SAMU. Foi pro SAMU. não podia ter ligado. Quem está em desespero, eu, por exemplo, quando meu pai passou mal, eu não liguei para ninguém, não, eu liguei para o SAMU. Sim. Ou então para a ambulância do convênio que ela tinha plano de saúde ou alguma coisa assim. Não, liguei para minha irmã e Ele liga ele pra sogra, ele liga pra mãe da Renata, da, pra da socorro. Renata para socorro. Aí bota ela assim ele bota no ombro assim, ela com um papo assim para cima, assim a cabeça para cima assim. Aí joga ela no carro e ela dá tipo um arroto, porque aí ele mesmo disse, ela ainda tá respirando assim, tipo assim. Aí leva para o hospital. Quando chegou no hospital, é, aqui na DOCA, eu não vou falar o nome, mas é Tá no particular, hospital, é. no hospital. Aí o médico, não, ela já chegou em óbito. Quem era que estava com ela? É a minha irmã disse, o esposo. Ela está em óbito. Agora eu não posso dar a causa morte, porque ela tem que passar por uma investigação, uma Por isso que ela perícia. vai pra ML. Aí ele disse, tem que registrar um boletim de ocorrência. Aí o Hélio vai lá e registra não só um, como dois boletins de ocorrência. Por quê? Um afirmando que ela faleceu na residência do casal, eu fiz até esse vídeo. E outra afirmando que ela morreu no hospital, na emergência do hospital. E o que me chamou a atenção foi os horários dos boletins. Um ele coloca meia-noite, sendo que ela morreu, sei lá, eu acho que 2h45, está no certidão de óbito 2h45 da madrugada. E o outro ele bota realmente 3h45 no segundo boletim de ocorrência. Aí eu até disse assim, ó, essa parte aqui, os horários estão todos iguais, né? Então aí, por aí já começa a... E o que foi que a minha irmã calculou? Eu não entendo o negócio de morte, essas coisas assim de ML, não. Mas para tirar o corpo da Renata do hospital, tinha que ter um boletim de ocorrência afirmando que ela morreu na residência do casal. E para dar uma causa natural lá no IML, tinha que ter um boletim de ocorrência afirmando que ela morreu no hospital. Aí a gente ligou uma coisa à outra. E Aí, aí ele fala isso pra sua irmã, então, que ela teria dormido ela foi. O que ele conta daquela noite? Eles conversaram, ela estava com falta de ar, ela estava com dor. O que ele. Como foi ela morre. Que horas ele vai para o hospital? Duas? Que horas ele liga para sua irmã? eu acho que umas 2h pouco, eu acho que 2h da madrugada. Por isso que já é dia É, 27. mas Como dia foi vinte e dia vinte e seis, seis? dia 26 ele liga umas 8 horas da noite, porque a minha irmã tinha uma viagem para Imperatriz, né? Aí, porque tinha avião na época, tinha voo. Aí minha irmã tinha uma viagem lá para ver meu pai. Aí ele liga só para saber se ela estava em Belém. Aí ela disse: Não, eu estou em Belém, não viajei não. Ela começou a se Tudo bem, mas atentar, né? ele liga para ela para falar. Ele era normal ele ligar assim para ela para saber como Não, ela tá? não é, ele não disse coisa com coisa. E a Renata fala. Com quem que a Renata fala por último? No WhatsApp eu não sei porque ele deu 10 dias, ou foi 15 dias antes, acho que foi 15 dias antes, um novo celular para ela, né? Não, eu E digo ela assim, no dia 26 de maio. Dia 26 de maio, ela falou com a mãe, não falou? falou, elas duas foram para academia toda feliz, aí elas fizeram academia juntos. Aí foi a última vez que a minha irmã viu a Renata, foi 7 horas da noite. E ela não Por fala aí. que ela não vê a filha passando, ainda mais foi na academia. Não, Então ela não estava com nada, ela lembra sobre o que elas conversaram? Ela fala do Hélio, não fala? não, ela não fala do Hélio. Aí elas conversaram, né? Aí eu acho que talvez ela deve ter falado pro Hélio que a minha irmã, não sei, ele queria, eu só sei que ela passou, sim, antes ela passou o dia todinho com minha irmã no shopping, fazendo compras, aí de noite foram para academia. Parece que foi uma despedida com a minha irmã. Foi que dia de semana tudo isso? De- Ela morreu numa quarta-feira, então foi numa terça, né? Terça-feira. Dia vinte e Você, seis, é. qual foi a última vez que você conversou com a Renata?
Foi no dia do casamento, só dando os parabéns, só. E muita gente conversando com ela, aí Fazia ela, quase um ano que você não conversava com ela. fazia quase um ano que eu não conversava com ela. 2015 já tinha Facebook, Instagram e tudo mais. A Renata tinha perfil? Ela tinha, ela tinha, ela, ela tinha, ela tem, mas tá trancado porque o Instagram dela ela continua, mas como ela deixou fechado, aí o pessoal daqui, o Hélio queria até excluir, aí não, 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 me dá a senha aí o meu sobrinho alterou e deixou, mas só que é fechado o Mas Instagram você já dela. seguia ela. Eu não tinha, eu não tinha Instagram, eu não tinha na verdade, eu não tinha rede social nenhuma. Eu tinha só o Facebook. E Mas ela não tinha Facebook. ela não tinha Facebook, ela já era Não, moderna, ela já estava só com o Instagram. eu sou. Aí, eu até tinha criado um Instagram em 2014, mas esqueci de senha. E até um perfil meu tá por aí perdido, que eu não lembro que e-mail que eu coloquei, que senha. Aí, mas eu não me atentava muito para rede social, não. Tá certa. É a melhor coisa que a gente faz mesmo. Ah, então a Renata, a última visão que a gente tem é da mãe dela, que ela foi fazer compras no shopping, vai para academia e ela estava totalmente bem. Ela tinha feito algum exame, ela tomava remédio controlado, ela tinha algum problema psiquiátrico, ela tinha algum problema emocional? Não, ela nunca tomou remédio controlado. Os exames dela, minha irmã tá com um monte de exame dela, porque o Hélio começou a dizer: Ah, isso aí, Renata, tu tá doente, tu tá com mau hálito. Quando o homem não quer a mulher, ele inventa toda coisa para não Ele ter nada com escrevia a mulher. ela para ela? Não, falava, ela que falou para minha irmã. Aí disse: Mãe, ele disse que eu posso ter apneia do sono. Aí ela fez um monte. Antes dela falecer, tem uma bateria de exame, tudo saudável aqui, né? É, tudo, ela não tomava medicamento controlado, ela. O que você está querendo me dizer é que ele estava começando a construir, segundo o que vocês imaginam, não estou dizendo que seja isso, ele estava começando a construir uma futura morte natural dela. Ó, você está com É, apneia, você está com problema de mau hálito, deve estar com problema de estômago, você tem que ver isso daí, olha o coração, e aí, ó, tá vendo? Eu avisei que ela não estava bem. É isso? isso. Só que ela fez um monte de exames, tudo enquanto, coração, tem tanto exame dela aí, tudo normal, tudo, tudo, absolutamente normal. Foi por isso que minha irmã começou a dizer, se bem que minha irmã já no dia já começou, já estava no desconfiômetro dela lá também, igual nós também. Só que a gente começava a conversar por telefone, ela me ligava, minha irmã passava, tadinha, de 1 hora, 1 hora e meia falando comigo por telefone, né? Assim que a Renata morreu, porque. E ele, o Hélio, ó, sumiu. Não deu muita explicação como é que foi, como é que não foi, não. Ele veio só, acho que ele veio só no dia seguinte, alguma coisa assim, não disse coisa com coisa, e sumiu. E não apareceu mais. A Socorro chegou a encontrar com ele no dia seguinte ou depois para pegar até as coisas da filha, da Renata. O apartamento era de quem, o apartamento dela? O apartamento era da Renata. Só que ela comprou antes do casamento, né? Ela comprou antes, e Ele aí saiu do ele apartamento? saiu. Ele veio no dia seguinte, se eu não, me falaram, procurar a questão da documentação desse apartamento. A minha irmã não entregou, não. Parece que, isso foi o que me contaram, né? Que eu não estava aqui, não foi para mim que ele pediu, Sim. né? E ali começa, então, a sua irmã consegue pegar as coisas da Renata, consegue até o celular. O Quanto tempo, segundo hein? celular, porque o primeiro celular ele ficou. Ele mesmo deu de presente, mas ele mesmo ficou. Entendi. Que a gente não tem noção do que foi conversado 15 dias antes da morte dela, porque só tem noção do que foi conversado. Ah, essas conversas, eu odeio você e tal, isso é bem anterior ao dia, então. Aí ele começou a ficar bonzinho, por isso que eu desconfio que ele planejou. Ele começou a ficar bonzinho, do nada ele começou a ficar. Aí ele nunca tinha dado um presente para ela, é sério. Aí ela disse: Mãe, ele me deu um celular, né? Que ela nem tinha precisão, porque aí ela ficou toda feliz, né? E começou a mudar, sabe? Aí, mas só que esse mesmo celular ele pegou para ele. O A gente não celular tem. do Hélio foi apreendido? Foi apreciado? Não,
Não, O não. que que ele Porque assim, fala? Porque assim, ele nunca deu uma entrevista. Quem fala é o advogado dele. Ele nunca. Até a entrevista que tem. Pode falar o nome do programa? pode. Domingo Espetacular. Ele deixou um vídeo no YouTube gravado. É YouTube. Ei, pode É falar. YouTube. Pode falar tudo, não tem problema nenhum. Aqui, pois é, aí ele deixou um vídeo gravado, foi dali que o Domingo Espetacular pegou algumas falas dele, porque ele se esquivou da entrevista. De toda a entrevista, ele nunca deu entrevista. Não, Nunca. eu abri a nossa conversa falando que se o Hélio quiser falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com, assim como quem fala por ele. Eu vi que o pai dele fala bastante. O pai do Hélio. Eu vi algumas matérias, ele falando sobre até outras coisas juntos, tal. Também fica sempre todo mundo convidado. No caso, o Hélio legalmente, não sei se você pode falar porque está em segredo de justiça o caso. Não, não está em segredo de Ah, justiça, não está não. mais? Não, desde 2019, a juíza Adriana Ah, Grifolin Leite, ela tirou do segredo de justiça. então tá. O que foi perguntado? Já teve audiência de instrução com ele? Já teve audiência de instrução com Ele o fala Hélio. alguma coisa? Não diz coisa com ele, não, simplesmente ele só ficou no direito dele de permanecer calado, eu Ah, tá. acredito. Aí Porque eu queria saber se o que que ele respondeu sobre essas mensagens. Eu te odeio, isso, aquilo, ele não falou nada. não, não falou nada. Ele não falou nada. Aí foi a audiência mais rápida que. Porque assim, no dia que foi da minha irmã, foi simplesmente o dia todo. Que a minha irmã tinha que depor, o dia que a funcionária também tinha que depor. O do médico foram 5 dias, porque os médicos vieram do Rio de Janeiro para depor, né, em Belém, né? O doutor Abraão Lincoln, né, e o doutor Levi Inimar, que. O doutor Levi Inimar já partiu. Mas eles vieram do Rio de Janeiro e simplesmente demonstraram por A mais B, assim, mostrando com imagens e explicando para o promotor, para a juíza, para os advogados de defesa, de acusação, tudo enquanto, inclusive para os próprios médicos do IML, né, que ela não tinha um aneurisma, né? Então, mas daí então vamos entrar nessa parte. Daí o que acontece? Ele some, vai embora, sai do apartamento, sua irmã tem que esperar 30 dias quase para sair o laudo. Quando sai o laudo que diz que ela teve uma morte natural desse aneurisma, que momento que vai mudando e vai passando a virar uma investigação de um feminicídio e não uma confirmação de uma morte natural? Que a defesa dele, até antecipando, a defesa dele, em tudo que eu já li, ela diz que foi uma morte natural da Renata e ponto. Ela não muda muito essa. Não é? Ela não tenta dizer que não foi um homicídio, que foi um homicídio. Ela não entra nesse mérito. Ela fala: olha, foi uma morte natural, vocês é que estão investigando com homicídio sem ser. No caso aqui, quando que começa a virar e quando que começa. A mãe a Socorro não conversa mais com Hélio. Não, não conversa mais com ele. Depois de tá. Que momento que vira? Que vira assim, a partir de agora é um crime sendo investigado e quando que se confirma que foi, que passa a ser um feminicídio? Quando a Renata morreu, ela só se esperou recuperar, pelo menos se levantar uma semana depois, né? Que a bichinha ficou só bagaço, tadinha. Aí ela vai na delegacia de homicídios de Belém e o delegado, ele disse, não, tem que ter o laudo para a gente poder pedir uma exumação para saber de que ela faleceu, tem que ter. Aí, 34 dias após, ela se abancou lá no IML de Belém até sair esse laudo. Aí começa, né? Aí já começa uma investigação. Aí, só que a exumação dela ocorreu no dia 7 de outubro de 2015. O Hélio não tentou cremar ela. Queria, queria minha irmã não, e o corpo dela chama de mumificação. Sim. A minha irmã pediu para jogar formol, porque ela disse, olha, tem uns parentes, porque a Gabriela, na época, a irmã da Renata, fazia medicina no Rio de Janeiro. Tava só a Socorro e o Danilo, só os dois da família. E o Danilo era adolescente, era bem novinho. E a família toda no Maranhão. Aí ele pensou em cremar, sim. Porque aí ela disse, não, bota formol para 3 dias, porque tem uns parentes do Maranhão e tem minha filha do Rio de Janeiro para chegar. Entendi. Então isso ajudou a manter o corpo dela mumificado.
a mumificação, né? E é o local que ela foi enterrada. Tem até uma explicação do Dr. Levi Nimar que eu publiquei sobre isso, que ele até disse que ocorreu a chamada de mumificação. Como é uma doença macroscópica, então, assim, aí quando abriram ela, até o médico do Rio de Janeiro, meu Deus, como é que o médico do IML de Belém mentiu? Ok, não tinha eles ficaram besta dela não ter o aneurisma da aorta abdominal, ficaram besta. Meu Deus do A céu. exumação foi quanto tempo depois da morte dela? É já 4 meses e 10 dias, no dia 7 de outubro de 2015. Esse dia para mim é como se ela estivesse morrendo de novo. Eu fiquei Que triste, eu dia que estava lá. saiu? Não, o laudo da exumação saiu algum tempo depois, Não, não, a porque exumação dela foi feita que dia? 7 de outubro de Um 2015. ano depois do Não, casamento. não, não. 4 meses e 10 dias depois da Não, não, morte ela dela. casou dia 4 de outubro de 2014. Aí um ano depois ela estava sendo 7 de exumada. outubro de 2015 ela estava sendo exumada. Estava sendo exumada. Nossa, é muito angustiante saber que um ano antes aquela moça entrava de noiva e um ano depois saiu o cadáver. É muito, exatamente um ano depois. Aí sai o laudo depois e aí começa a se construir uma investigação de um feminicídio. Isso. Aí, A causa-morte do perito, do médico legista que fez o da Daniela Pérez, aponta a morte da Renata pelo quê? asfixia mecânica, sufocação direta. Eles disseram que não tem como saber a questão do toxicológico depois que recebe, o corpo recebe formal, a questão de se ele Sim, dopou ela, né? Com clonazepam, eu vou falar as formulazinhas, né? sim, não, pode Algum, falar. pois é, não tem como saber se dopou, porque quando recebe formal, o toxicológico, no caso desses medicamentos, né, ingeridos, fica comprometido. Mas ele tinha esses remédios em casa? Ele toma remédio? Não, Não mas na sabemos, hora isso ficou no ar, que a Não, possibilidade de eu ela ter não sido sei se ele dopada. tomava, acho que ele não tomava, não, mas isso aí o pai dele tomava, eu acredito que a minha irmã disse que ele tomava, isso aí para arrumar uma coisa assim para dopar ela é facinho. Mas não é confirmado que ela estivesse dopada. Não, não é confirmado que ela tivesse dopada por uma questão. Aí o que eu até publiquei depois que o doutor Levine dá uma resposta, que ele disse assim, eu vou repetir as palavras do doutor Levine Sim. que ele colocou no Facebook na época. Foram encontradas petecas, como o corpo estava em mumificação, né? E a cova era a cova assim, que a cova dela bem tranquila, assim, bem tranquila entre aspas, né? Não recebe diretamente chuva, essas coisas. E encontrou grande secção aerada, foi encontrada no pulmão dela petecas subpleurais. Isso é o que está escrito. Eu chamo de peteca, um monte de peteca preta no pulmão dela, que já é característica de asfixia. E saindo com grande secreção aerada, saindo pela traqueia. Resumindo, eu acho que o pulmão dela, no meu deve ter saído aqui, ó. Assim, a falta de ar, sabe? Então, Tentando não tem. respirar e não conseguiu. Aí tinha, tanto que o laudo da exumação tem mais de 70 páginas. É muito bem detalhado, porque eles dissecaram a Renata, eles tiraram até o crânio dela procurando possíveis aneurismas até na cabeça, dissecaram o braço para ver se tinha aneurisma no braço, que eu Sim. não sei, né? Dissecaram ela todinha. Quando ela foi enterrada, a minha irmã disse que ela já foi sem um olho, sem o silicone, sem as coisas que ela. E nem sequer mencionar que ela usava prótese de silicone, o laudo lá do IML não mencionou. Entendi. Aí começou essa luta por uma justiça que vocês não faziam ideia que era um crime. A sua irmã tentou falar com o genro dela, alguma coisa? Ele tentou falar com ela? Não, ele nunca tentou falar com ela, não. Nada. Nada. E sabia que ia ter exumação, mas nunca tentou, né? Não. Porque graças a Deus, quando o Ministério Público do Pará autorizou a exumação, né, eles autorizaram que viessem 2 assistentes, médico legista, perito independente, né? Eles autorizaram que viessem do Rio de Janeiro. Então, foi com consentimento do Ministério Público, O né? O perito Ministério médico Público. legista do Pará não fez a exumação? Não, eles estavam até participando, mas o médico que deu o laudo do aneurisma não participou, não. Ligaram para ele, ó,
Não apareceu na hora da exumação. Quem estava lá na hora da exumação eram outros dois médicos do IML, mas ele mesmo que deu o laudo se esquivou da exumação. E Ligaram esse, para ele, esse, não, eu tenho não sei o que para resolver. Inventou lá um negócio lá que eu até esqueci o que que ele inventou. esse novo laudo cadavérico que saiu, que seria a confirmação de ela ter sido vítima de um feminicídio, ele é assinado também pelo médico legista da perícia do IML do Pará ou é somente pelo médico legista particular? Pelo médico legista particular. Aí os médicos, depois os médicos do IML de Belém, é, tem um, emitiram um novo laudo, mas que colocou que ela não tinha um aneurisma e colocou causa-morte inconclusiva. Eles fizeram, mas não foi mais o mesmo médico que deu o primeiro, não, foi outros dois Outro médicos. médico. Tá. Mas só que quando teve lá no julgamento lá do STJ, né, teve um dos ministros, se eu não me engano, o ministro Reinaldo, ele disse, eu não vou porque são três laudos, né? Eu não vou no primeiro nem no último laudo, não. Eu vou no do meio. Não se observou aneurisma da aorta abdominal. É para manter a causa. Eu acompanho o relator, que o relator era o ministro Joel Ilan, É para as no pessoas STJ. entenderem, ver se eu estou correto, é que eles entraram com recursos para que esse laudo cadavérico que dá que a Renata foi morta por asfixia, eles queriam que esse laudo cadavérico não fosse oficializado durante o processo e que se mantivesse somente os laudos do IML. E aí foi feito um julgamento, acho que em 2019, e se confirma que sim, se mantém o laudo onde ela teria sido asfixiada. Estou correto? Sim, tá corretíssimo. Porque passou para chegar no STF, o pessoal quer pular de um. Não, É por isso TJ que está Pará, há 10 anos STJ, esperando o julgamento. é, TJ Pará, STJ, é, Foi STF, até a tudo eram dois STF. recursos. Até o STF. A ministra na época, posso falar o nome A dela, não, Rosa né? Weber, não é? Rosa Weber, Rosa Weber, É. e aí foi para a primeira turma ainda julgar. E hoje, 2019, se confirma que sim, mantém-se o laudo feito pela polícia particular e que se faça o julgamento. O que, É. que teve até lá? Só teve audiência de instrução ou já tinha tido? Não, só audiência de instrução e agora teve dia 7, agora saiu uma decisão mantendo ele no júri, né? Mantendo, chama de Dia pronúncia, né? 7 de agosto. Agosto. Saiu, 7 de aí agosto de 2025, ele é continue a pronúncia de quê? De feminicídio? de feminicídio. Aí no dia 12 foi disponibilizado, né? No site do STJ. Eu até baixei e expliquei para o pessoal. Aí, tá intimando o Ministério Público do Estado do Pará, intimando o Ministério Público Federal para se manifestar, né? Tem os tempos de manifestação, ainda está nesse ponto agora. Tá nesse ponto ainda, né, nessa parte de manifestação. E ele também ainda pode recorrer para a turma, como ele sempre recorre, né? Ele recorreu do É porque ele laudo. está solto, né? Ele tá solto. Ele nunca foi preso. Nem um dia, nem uma hora, nem um segundo. É réu solto. É mais difícil. Como eu disse nas fotos lá dele, curtindo a vida doidado. Essas fotos dele curtindo a vida doidado a gente não coloca, porque daí é dele, você faz. Eu não vou botar só as que saíram publicamente na imprensa. Ele nunca mais tentou falar com a Socorro, ou eles nunca mais se encontraram. A sua irmã ainda mora em Belém? Ela mora em Belém. E nunca mais se Ela encontraram no tá. restaurante, no supermercado, porque tudo acaba vivendo no Não, mesmo núcleo, né? outro dia encontraram dentro do avião a Gabriela e o Danilo, eles começaram a ficar em choque lá quando encontrou ele lá dentro do avião, indo para São Paulo. Acho que aí até me ligou, eu estava até lá em Imperatriz, me ligou e chorando, que é um menino, é meu sobrinho, né? Aí para mim tudinho é como se fosse filho. Digo, não, filha, se aquete bem e peça lá. Aí a aeromoça e o pessoal tiveram que isolar ele para que não colocar ele bem distante para que não tivesse proximidade. E só, assim, de vez em quando alguém vê. Outro dia a Gabriela viu aqui em Belém, numa festa, e ela começou a gritar e a chorar, que ela é muito emotiva, a Gabriela. E
Eu também faria a mesma coisa. E ele nunca tentou falar nada, nem ninguém Nada, conversar para falar. nada, nunca tentou. Ele tem a Renata tá morta há 10 anos, ele está vivo há 10 anos, né? Então eu imagino que ele tenha reconstruído a história dele, mas aí deixa para ele contar, se um dia ele É, quiser contar eu não, tudo isso. da vida dele, eu não sei nada além do que está na rede social deles. Pronto, Sim. ali eu não sei o se ele casou, se ele teve filhos, o que foi que aconteceu, nada. É bom nem saber. Não, sim. Como está a sua irmã? Não, ela sobrevive, porque ela, cada dia é como se fosse um velório. Enquanto não fizer justiça, parece que a gente está enterrando a Renata todo dia. Enquanto a gente não tem um pouquinho a gente está enterrando e desenterrando. Eu vi o Vitor Belfort falou que, o Vitor Belfort, né? Ele falou que todo dia era como se fosse um velório. Sim. E eu passo das palavras dele a minha, sabe? É que no teu caso, não estou diminuindo a dor de ninguém. É que do Vitor Belfort, ele vive até hoje à espera da irmã dele, da Priscila Belfort, que ele não sabe o que aconteceu. Com certeza, ele gostaria de estar no seu lugar esperando um julgamento, porque isso significaria que existe uma história a ser contada. Eu entrevistei a Jovita, a mãe da Priscila, é dilacerante. O desaparecimento, ele é mortal para quem vive à espera do desaparecido, porque todo dia é um dia mais longe daquele que um dia eu te vi pela última vez. E é terrível também, tanto quanto o seu, mas no seu caso você espera a justiça que um dia pode acontecer. Não tem nada ainda marcado, nem porque ele ainda está nessa fase de recurso, em cima de recurso, de respostas. Existe alguma expectativa para esse júri? Não, não tem data, porque tá em Brasília, tá no STJ, né? Que a gente queria que fosse marcado logo, independente de recurso, pelo menos para poder ter logo, sabe, por conta do. Poxa, já são 10 anos e a gente aguarda que a justiça que seja feita, sabe? Porque é muito sofrimento para nós. Para mim, então, para minha irmã é mais ainda. Se para mim, que eu sou tia, quando a Renata nasceu, a primeira pessoa que pegou na Renata fui eu. Eu tinha 15 anos, mas eu já tinha responsabilidade. A Socorro só tinha 21 e eu tinha 15. Então, assim, quando a Renata nasceu, para mim foi a maior felicidade do mundo. E eu sonhava, a Socorro na época, e quando engravidou, eu sonhava que ia ser uma menina, né? E do jeitinho que eu sonhei, a Renata nasceu, né? E eu fiquei muito feliz. Eu cuidei dela no resguardo e ajudava a cuidar da Renata, levava para a escolinha. E para mim foi assim. Para mim foi a pior coisa do mundo, sabe? Se existe uma dor maior, que o meu pai morreu de doença, minha mãe também, mas são mortes naturais, Sim. mas que você consegue entender, sabe? Não, e a A lei da saudade. vida é filho enterrar pai e mãe. A lei da vida não é pai e mãe enterrar filho. Não existe. A maior injustiça do mundo é um pai e uma mãe enterrar o seu filho. Ainda mais da forma que foi, Não sabe? existe. E, Se você pudesse encontrar a Renata, o que você diria para ela? eu ia dar um abraço nela e dizer assim: Renata, eu lutei muito por você, para fazer ser feita a justiça por você, porque tu não imagina o quanto nós todos lutamos para que fizesse justiça por você. Poder dar um abraço, poder conversar com ela, poder. Ah, é uma coisa assim que tem até um pensamento, né, de Clarice Lispector, que disse que a saudade às vezes chega a ser tanta que o que a gente queria é tirar essa pessoa dos nossos sonhos por um instante, né, e poder abraçar. Eu queria só poder sentir. Tem vezes que eu sonho. É difícil eu sonhar, mas eu já sonhei abraçando a Renata e sentindo o corpo dela aqui me abraçando, assim. Eu acordei tão feliz nesse dia. E no sonho, ela não estava morta. No sonho, né, ela estava viva. Eu digo, Renata, você está viva. E, e a gente nessa luta, sabe? Luta por justiça. Sim. E, de alguma maneira, eu acredito que vai ser feita, sabe? Que a gente tem que ter fé, né?
Se perder a fé, aí perdeu tudo. Seja fé em É, quem quer que seja. Seja fé na justiça, na sociedade. No caso de vocês não podem perder a fé de maneira nenhuma. Perder a fé é perder a Renata. A Renata sai perdendo. Railene, tem algum ponto mais que eu não te perguntei da história da sua sobrinha, dessa história tão triste, desnecessária? Todo crime é desnecessário, mas crimes como esse, meu Deus do céu, sendo real tudo isso, separa, não precisa, precisa matar. Porque ninguém ganhou nada, não teve herança, não teve nem tempo. Para quê? Para quê, meu Deus do céu? não, eu acho que as suas perguntas foram muito boas, foram muito pertinentes, né? Então, para mim, eu estou satisfeita muito e obrigada por me dar essa oportunidade de ser entrevistada, de ser ouvida, porque tudo que eu queria era ser ouvida por alguém, sabe? E, e quando eu falava, muitas portas se fechavam para mim, né? E, Beto Ribeiro, tu abrir essa porta, aqui a gente fala tu, lá no Maranhão fala tu, né? Não é você, né? Pode falar como você É quiser. porque o meu sotaque, pessoal, outro dia eu Eu entrei num adoro o órgão. sotaque nordestino. Se soubesse a inveja que eu tenho. Ai, ai, é Vocês porque. formulam frases fantásticas, as palavras que vocês trazem, eu amo. Eu sou muito fã do Nordeste, do Brasil inteiro, mas eu sou muito fã do Nordeste. Eu lembrei, tem hora Você que é eu falo. nordestina, o crime é no norte, eu sei que o Pará é no norte, mas você é de Imperatriz do Maranhão, você está no Nordeste. É, Você nasceu no Nordeste. é, hoje eu estou em Belém, aqui no apartamento da minha irmã, né? Sim, mas você é de lá, você é nordestina, né? A É, Renata mesmo, pelo que eu entendi, a Renata era nordestina. ela nasceu, mas o E não sotaquezinho dela. nortista. Pegou o sotaquezinho do pessoal do Paraense, diz que eu achava tão bonitinho, que eu acho bonito o sotaque Eu conheço, paraense. bom, eu tenho Ulisses Campbell, ele é do Pará, de Belém. Eu conheço bem já, como fala o pessoal do Pará. Eu acho bonitinho o sotaque do pessoal do Pará. E o Fafá de pessoal Belém. do Pará, ele abraçou essa causa. Eu acho que a grande maioria dos seguidores que eu tenho é de Belém. Eu cheguei num órgão público e a menina, como eu tenho um sotaque diferente, né, eu faço os vídeos com sotaque nordestino, né? Que é o meu. Aí a menina veio correndo e disse: Eu te sigo, eu conheci só pela voz e veio correndo, sabe? Aí eu não acredito. Gente, assim, sabe, pelo sotaque, ela se eu conheci pelo sotaque, Pela voz. porque quando eu vou falar, eu acho lindo. Eu já até tentei falar igual o pessoal do Pará, mas é só quem nasce aqui que já sabe. Sim. Acho tão bonitinho, mana, eles falam. É tanta palavrinha bonitinha assim, até o dois dele não é dois, é dois, é uma coisa assim, acho bonitinho. Né? E eu não sei como é o sotaque carioca, mas eu acho que o sotaque carioca deve ser parecido com o paraense, né? Carioca? Não, carioca é mais, porque tem gente que acha que eu sou carioca, eu falo, não, eu sou paulista, que eu tento o máximo possível não ter sotaque. Mas você está me falando o seguinte, que você não tem mais nenhum ponto agora para trazer sobre a história, é isso? Já falando, Não, passeamos por tudo. E você queria ser ouvida. eu queria ser ouvida, sabe? Tudo que eu queria ser era ouvida. É, que minha voz chegasse, né? Eu vi que já tem alguns famosos seguindo, pode falar a rede social? Pode. No No meu Instagram. Instagram, tem até famosos já me seguindo no Instagram. Famosos do Pará. Eu digo, hã? Aí eu, aí eu fico feliz. Todo seguidor que vem, eu fico feliz. Cada seguidor para mim, assim, é um seguidor, assim, como é que se diz? Do coração. Sim. É, Railene, de qualquer rede social. espero ter te ouvido, espero que as pessoas te ouçam também. E o canal está aberto para quando você tiver novidades sobre o caso, quando soubermos quando saiu a data do julgamento, depois do julgamento. Eu queria, a partir de agora, acompanhar mais de perto a história da Renata também. E, novamente, fica o convite para quem quiser falar, é só mandar para a equipe betoribeiro@gmail.com. Queria te dar um abraço, não dá, porque o Zoom ainda não nos permite essa proximidade física, mas nos permite essa proximidade da fala e da conversa. Muito obrigado Obrigada. pela sua disponibilidade. Mande um abraço para sua irmã, um abraço para os irmãos da Renata, que eu acho que vocês todos estão fazendo bonito por ela. Ela deve estar muito feliz de estar sendo tão bem defendida. Um beijo grande.
Obrigada. Que Deus abençoe você sempre, viu, Beto Ribeiro? A Amo. todos nós, minha querida, a todos Ah, nós. Muito obrigado. ai. Um abraço, um beijo. Tchau, Ô, tchau. tchau, tchau, Brasil. Obrigada, Brasil. É mundo. É mundo que Ai, lê. mundo! Ai, obrigada. E o pessoal do Pará, pessoal de Belém, obrigado, pessoal de Belém. É um beijo Pará, do grande para Maranhão todo também, mundo né? do Belém. É o pessoal do Para todo Maranhão mundo. também, né? Muito. Um beijo, obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.